Olá, o Metrópolis entrevista agora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu já começo perguntando para o senhor. O senhor sempre mantém um discurso, tem mantido nas últimas semanas, que o senhor será candidato em 2026, embora em tese hoje o senhor esteja inelegível. O que leva o senhor a crer que o senhor vai conseguir ser candidato em 2026? Primeiramente, por que estou inelegível? Qual foi o crime? Foi dinheiro na cueca, dinheiro lá fora, apartamento, desfalque com empresa? Nada. Reuniu-se com embaixadores. Que é uma política privativa do presidente da República. Não ganhei nenhum voto por ocasião dessa reunião. O que eu tratei nessa reunião? Urnas, em especial o inquérito 1361 de novembro de 2018, que está classificado como confidencial até hoje. Ou seja, uma denúncia de fraude na minha eleição. Por que está em aberto até hoje, depois que certas pessoas importantes foram ouvidas? Porque a imprensa não quer tomar conhecimento desse inquérito. A outra causa, abuso de poder econômico. Acabou 7 de setembro, entreguei minha faixa para um assessor e fui na esplanada ali dos ministérios. Acredito que tinha por volta de 1 milhão de pessoas. E ocupei o carro de som do Silas Malafaia. Não teve nada, nenhum recurso público envolvido nisso. Obviamente, me entendo com uma perseguição. Até porque essas duas inelegibilidades só foram botadas em votação depois que duas listas, tríplice, que o executivo escolhe, na verdade o senhor presidente do TSE escolheu, e daí ele foi para o 5-2 contra mim. E seria no mínimo 4-3 a meu favor se não tivesse trocado esses dois na reta final. Então, primeiro, inelegível sem qualquer motivo. Até parece que vivemos aqui na Suíça, tá? Não quer dizer que você deva não punir quem porventura errou. Não errei. Então essa é a minha certeza. Então o senhor acha que o próprio judiciário pode reverter? Eu sei quem vai decidir na ponta da linha, né? Um dos pontos de decisão é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não quero nem comparar com os casos, que são casos que não tem nada a ver com o meu. Tá? A Dilma foi cassada. A pena acessória são 8 anos de elegibilidade. Resolveu isso no próprio Senado, com o ministro Lewandowski presidindo a sessão, deixá-la elegível. Tanto é que ela disputou, em 2018, as eleições para o Senado lá. No passado, a chapa Dilma Temer foi considerada aceita, regular, a prestação de contas por excesso de provas. Ou seja, não se tem notícia de um ex-presidente ter se tornado inelegível, tá? Por esse tipo de acusação. Agora, com toda certeza, não vou fugir de uma resposta, é uma convicção da minha parte, para me tirar de combate, porque sabe que eu, candidato a presidente, eu ganho em 26. O senhor acha que pode vir também via Congresso? Há uma discussão até, o senhor fala-se de duas anistias, a anistia do 8 de janeiro e uma eventual anistia para permitir a sua elegibilidade. O senhor acha que também pode ser possível via Congresso Nacional? Pode ser também. E os ventos da democracia, como está na matéria da Folha de São Paulo, sopraram na Argentina, municipais aqui, americanas, e o mundo todo está voltando-se à direita. Cansaram da agenda woke, cansaram daquela questão da diversidade, cansaram de se atacar aí os valores familiares. Ou seja, o ser humano, em sua grande maioria, quer realmente aquilo que eu sempre defendi como deputado, que inclusive tornei conhecido por defender esse tipo de agenda. Família, bons costumes, liberdade, apesar de me acusarem exatamente o contrário. Presidente, e muitos dos seus aliados têm falado que a eleição do Trump anima para o senhor vir a disputar em 2026, mas de forma prática, como é que o senhor enxerga que o Trump pode vir a influenciar aqui, seja no Judiciário, seja no Congresso Nacional, para que o senhor consiga disputar em 2026? Estados Unidos é uma potência econômica, militar e também o maior país democrático do mundo. Tivemos uma experiência com o Trump lá atrás, 17 a 20. Não tivemos guerra no mundo. Obviamente, na reta final, ele sofreu muito com a pandemia. E o povo tem isso na memória. Ele agora voltando, uma vitória realmente fantástica. Ele fez o Senado, Câmara, mais governadores, voto popular, e está montando uma excelente equipe, no meu ponto de vista. Alguns deles, quase metade, eu já tive contato no passado. E um excelente relacionamento. Tive também um excelente relacionamento com o Trump.
Melhor, depois que eu deixei a presidência, né, quem continuou com esse relacionamento fora da presidência foi meu filho, Eduardo Bolsonaro, que foi um dos poucos, aproximadamente 80, que foram convidados a participar da apuração lá em sua residência. Obviamente, meu filho conversa com ele, né, conversa com os filhos dele. Eu tenho algumas pessoas, em especial brasileiros, que estão na equipe de Trump, e conversamos. E ele tem praticamente uma obsessão pela liberdade de expressão. E tem demonstrado isso com a sua aproximação com Elon Musk. Quando era Twitter lá atrás, imagina um presidente ser banido, que humilhação, né? Depois, obviamente, o Elon Musk comprando, Twitter se transformando em X, é uma marca do governo, essa liberdade. Para nós foi excepcional. O X na mão do Elon Musk, que é um amante da liberdade também. Infelizmente, por ocasião das eleições últimas aqui, também a mesma pessoa que estava lá à frente do TSE resolveu tirar do ar, né, até o final do primeiro turno, o X como uma ferramenta de discutir pautas políticas aqui no Brasil. Bem, então, você acha que o Alexandre de Moraes tirou o X só para afetar nas eleições municipais e prejudicar os candidatos do campo da direita? Eu não quero dizer que seja uma coincidência. Lá atrás, ele afetou também na eleição de 22, derrubando páginas de direita, fake news, desmonetizações, ameaças. Fez muita coisa que só prejudicava o meu lado. Proibido, por exemplo, eu botar as imagens do Lula falando em roubar um celular para tomar uma cervejinha, né? Proibida a questão do aborto, a questão dos relacionamentos dele com ditaduras do mundo todo, imagem do 7 de setembro, o Lula com o CPX na cabeça, e uma das duas coisas gravíssimas, a questão de convencionalistas chamar de rádio ou não. Mais de 1 milhão de inserções minhas não foram no ar lá no Nordeste. E outra mais importante, com dinheiro público, o TSE fez uma campanha massiva para que jovens de 16 e 17 anos tirassem título. Em torno de 4 milhões de jovens tiraram o título. E nós sabemos que nessa faixa etária, 3/4 votam no PT. Ou seja, a esquerda teve 3 milhões de votos, eu tive 1. O Lula teve extra, graças à ação do TSE, dedo na balança, sim, de 2 milhões de votos. Por coincidência, um número que decidiu o pleito nas eleições. Então, isso tudo estavam nessa balança. O interesse americano é em toda a América do Sul. Enquanto presidente, ele falava da sua preocupação com a Venezuela e traçava planos hipotéticos comigo, que é comum acontecer, que ficam, obviamente, em reserva, né, tendo em vista a questão funcional minha. E eu falava para ele dos problemas, caso a esquerda voltasse ao Brasil. Eu não acreditava que ia voltar, não acreditava, mas voltando, que toda a América do Sul ser pintada de vermelha. Então ele tem essa preocupação e a grande arma dele nessa questão é a liberdade de expressão de sua forma mais abrangente possível. Mas você acredita que ele pode influenciar economicamente, por exemplo, com sanções, como os Estados Unidos fazem sanções à Venezuela, ou de repente, como se fala também, cancelando vistos de ministros com base nessa questão da liberdade de expressão, com esse argumento? Você acredita que pode haver esses dois fatores? Eu não tenho essa liberdade toda para conversar com ele, e apesar de conhecer alguns assessores, né, que estão sendo pré-anunciados para compor o seu gabinete. Mas acredito que ele tem um interesse enorme no Brasil, pelo seu tamanho, tá? Pelas suas riquezas, pelo que representa o nosso povo, tá? E como um país que realmente possa aqui, com exemplo, desequilibrar positivamente pela democracia, da liberdade, toda a América do Sul. Então ele vai investir no Brasil, sim, no meu entender, no tocante a fazer valer os valores do seu povo, que é muito semelhante do nosso, que através da liberdade de expressão nós possamos aqui sonhar e não mergulharmos mais ainda numa ditadura que se avizinha. Presidente, muito se especula aí nos bastidores da política que caso o senhor não consiga reverter a inelegibilidade, o Flávio Bolsonaro seria o seu sucessor, o seu filho. Ele seria o principal nome hoje, caso o senhor não consiga disputar por algum outro motivo, o Flávio seria o seu candidato? A resposta é a mesma. Essa partícula C, caso, talvez, não existe. Eu sou um candidato até que a minha morte política, né, seja anunciada para valer. Não tem argumento, eles não têm argumento para tirar da política, a não ser o poder, né, a força de arbitrariedades contra a minha pessoa. Repito, qual a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para não disputar a minha eleição? E se eu sou tão mal assim,
Deixa eu disputar para perder. É muito simples. Ou estão com medo na minha possível candidatura? Presidente, tem uma discussão no Congresso Nacional que é o projeto da anistia. O Lira prometeu criar aquela comissão, até agora não criou. O senhor acha que ele fez aquele caminho ali para deixar o tema de lado? Ele diz, inclusive, que chegou a conversar com o senhor ou com interlocutores seu num acordo para tirar da CCJ e jogar para uma comissão especial. O senhor acha que ele fez isso para escantear o tema ou o senhor ainda acredita que esse tema vai prosperar? Não, ele conversou comigo, sim. Eu concordei com a criação da comissão. Na comissão você pode convidar ou convocar certas pessoas. Do nosso lado, que eu conversei com mais parlamentares também, a gente quer trazer, por exemplo, aquelas 6 crianças de 10 anos para baixo, né? Filha de um homem que foi condenado a 17 anos, está foragido, ninguém sabe onde ele está foragido. A condenação maior sofre a família. Agora, querer insistir na tecla que aqueles pobres coitados queriam tomar o poder no dia 8 de janeiro, aí isso é abusar da inteligência humana. Como se alguém sentasse na cadeira presidencial a partir daquele momento, olha, eu sou o presidente e mudou o regime no Brasil. Dá o golpe num domingo, sem um líder, sem forças armadas, sem armas, isso não existe. Isso é um absurdo. Fazem algo desumano com as pessoas que estão presas. Tem muita mulher com filho pequeno, homens, avós, com filhos, com netos, que estão sofrendo com isso aí. A troco de quê? Querer dizer que o Lula era um democrata. E agora, cadê o G. Dias? Cadê o general G. Dias? Cadê as imagens lá do Ministério da Justiça? Se eu queria dar o golpe, por que sumiram com as imagens? Quem entrou e saiu de manhã na Justiça? Porque o Lula foi naquela manhã para Araraquara. Agora, copiaram, né, em parte, o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. E lá, pelo que está... Lógico, houve mortes, você tem que apurar a responsabilidade, tem algumas pessoas presas lá, mas uma minoria. Penas, apesar de ser uma justiça mais dura que a nossa, penas não chegam perto da que estamos sendo aplicadas aqui. E nós temos que buscar uma maneira de pacificar o país. Mas o senhor acredita que ainda esse ano, que a gente está perto aí do recesso? Esse ano não vai dar certo, me entender, não vai ter tempo para isso. Mas não tínhamos alternativa. Porque, olha só, mesmo ser aprovado na comissão, estava lá conversando com a Carol de Tônia, a nossa presidente do partido, indo muito bem, tínhamos muita esperança de aprovar lá. Agora, indo para a Câmara, teria que ter o Lira para botar em pauta. E nós tínhamos dúvida se o plenário apoiaria. Você ouvia há pouco tempo agora o líder do PDT dizendo que ele é favorável à anistia parcial. Já começou a falar. Lá atrás, o Zé Múcio, ministro da Defesa, falou que não foi golpe. Há poucos dias o Jobim falou a mesma coisa, depois voltou atrás, mas já falou alguma coisa. Então o senhor acha que é preciso maturar até para obter apoio e apoiar o projeto? Eu sei que cada segundo para o inocente preso é uma eternidade. Mas eu prefiro que se demore um pouco mais, lamento, sinto a dor dessas pessoas, mas é melhor nós partirmos para uma quase certeza do que ficar numa incerteza o deslinde dessa proposta de anistia. Presidente, um outro ponto do Congresso Nacional, nos últimos dias nas redes sociais, tomou conta uma discussão até entre direita e esquerda, esse fim da jornada 6-1. O senhor tem alguma posição em relação a isso? Eu vejo que a maioria da direita é contra, mas tem outros que são a favor. O senhor tem uma posição, até por ser um líder que influencia na direita? Você tem que ver as origens das questões, né? Como nasceu a ideologia de gênero, por exemplo. O pessoal só discute, tem que saber a origem. Começou em 2009 com o decreto do Lula. E você, a partir daquele decreto, lendo, você consegue entender o que é ideologia de gênero. Essa questão da jornada de trabalho. Não se conseguiu assinatura o suficiente ainda. O que está sendo proposto ali está lá no artigo 7º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Qual a intenção do PT, do PSOL, PCdoB? Como eles estão perdidos, estão desconectados do povo brasileiro. Eles estão querendo voltar à origem. Como? Pegando muita gente desinformada, que está lá na base do mercado de trabalho, ou está desempregado, falando, olha, vão passar para 4 dias por semana. E 3 de folga. E o 3 de folga. É muito bonito isso aí. Eu com o Paulo Guedes, por exemplo, começamos a ultimar um projeto, uma proposta, seria a criação minha primeira empresa, para todo mundo que reclama do salário, por exemplo, da jornada de trabalho, ele vai poder criar a empresa dele, pagar 10 mil por mês para cada um, ou 20 mil por mês para cada um, e dar 3 dias de trabalho por semana. Para mostrar, então, que além de que o PT sempre quer fazer, né? Jogando um contra o outro, patrão contra empregado no caso aqui, para buscar simpatia, compaixão, voto e poder
para voltar a fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram, ou seja, nada a não ser afundar o nosso Brasil. Presidente, a gente tem visto nas redes sociais alguns, até ex-ministros como Ricardo Salles, eles têm feito críticas indiretas ao senhor por conta das alianças que o PL tem feito, por exemplo, com o Centrão, na disputa para a presidência da Câmara e do Senado. Como é que o senhor responde isso? O PL está sendo, até o senhor chancelando isso, o senhor está sendo mais pragmático nessa disputa ali da Câmara? A que se deve essas alianças? Olha, é bom sempre você se colocar no lugar daquela pessoa que porventura você queira atacá-la. Vamos supor o Salles hoje é presidente da República. Salles, você é presidente da República, está na cadeira, é tu agora aqui. Você vai ter que mandar mensagem ao Congresso para governar. Você vai negociar com quem? Tem o teu partido, tem o Centrão que você não quer espaço e tem lá um quarto lá da extrema esquerda, né? PT, PCdoB, PSOL. Como é que você vai agir? A questão, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Fizemos um acordo lá atrás com o Lira, que ia ganhar a eleição. Temos, então, uma boa vaga na mesa e temos boas comissões, como a principal comissão, que é a Comissão de Justiça. Nós temos, inclusive, a Comissão de Educação, que está com o Nicolas, o jovem Nicolas. E agora, resolvemos não repetir o erro do Senado. Jogamos no Rogério Marinho, perdemos. Quando você perde, você não tem vaga na mesa nem em comissão. Quer convocar o ministro, você não consegue convocar o ministro. Você pode ser um senador zumbi. Então, a vitória do Alcolumbre era certa. Ao ser certa, nós anunciamos o apoio a ele. Estamos agora negociando, né? Ou a primeira vice-presidente do Senado ou a CCJ. O partido ganha. O partido deixa de ser um partido de zumbis lá dentro. E a partir dessa forma, caso venhamos ser, por exemplo, a vice-presidência, nós podemos, numa ausência do Davi, caso ele se sinta, vamos supor, incomodado, numa ausência dele, o nosso vice bota em pauta a anistia, por exemplo. O senhor acha que em 2026 o senhor consegue eleger ali uma base suficiente no Senado para dar prosseguimento aos pedidos de impeachment de ministro do Supremo? E mais, o senhor, né, conversou com o Alcolumbre sobre isso? Ele tem algum compromisso de, se eleito presidente do Senado, como tudo indica, ele é favorito, de pautar? O compromisso dele é cumprir o regimento. Tá? O que nós queremos é um Senado forte para que haja equilíbrio nos poderes. Havendo equilíbrio, ninguém vai, nos três poderes, né, botar a cabeça para fora da sua trincheira. Mas ele se comprometeu diretamente? Não teve compromisso não nesse sentido. Não fizemos também um pedido nesse sentido. Porque os grandes compromissos acontecem na conversa, não é no papel. Vale muito para nós aqui, um parlamentar, e sempre valeu. O Valdemar tem até bem essa marca dele, né? Vale o que foi falado. O que nós temos conversado bastante é botar em pauta, seguindo o regimento, as propostas que interessem a qualquer deputado ou senador. Presidente, para encerrar, o Metrópolis é um veículo também aqui do Distrito Federal. Como é que o senhor vê o cenário das eleições aqui no Distrito Federal? A Michelle, muito se fala que ela será candidata ao Senado. Como é que ela vai ser mesmo candidata a senadora? E quem seria o outro nome da chapa que o senhor pode apoiar aqui no Distrito Federal? Seria melhor você conversar com a dona Michelle, né, que ela não gosta muito que eu fale em nome dela. Né? Mas o que tem se conversado por aí, que ela gostaria, né, de ser uma das duas vagas do PL aqui no DF. Ela tem algo a favor dela. Ela rodou o Brasil, se comunica muito bem, tá? É evangélica, ela foi a principal cabo eleitoral da Damares aqui no DF, começou com 2%, a outra candidata tinha 40%, que era do PL, inclusive, tá? A Damares venceu. Então, ela diz que ela é uma pessoa que tem muita chance de se eleger senadora aqui. A outra vaga, a gente vai esperar um pouco mais. O atual governador parece que quer, a Bia Kicis parece que quer também. Aí só tem duas vagas. São duas vagas, aí são três nomes fortes, né? E desses três fortes, um sobraria. Né? E ninguém quer sobrar. E na reta final temos experiência, como por exemplo Alberto Fraga lá atrás, o deputado mais votado aqui do DF, veio candidato ao governo, não conseguiu êxito, ficou 4 anos sem mandato. E ele mesmo diz, né? É difícil a vida de um parlamentar, como era bem quisto aqui, bem votado, ficar sem mandato. A Bia Kicis não quer isso. O Ibanez também não quer. A Michelle também não quer, mas ela nunca sentiu o gosto do poder. Então, para ela pode ser menos traumático. Mas quem vai decidir é o povo brasileiro. Eu acredito, caso a Michelle venha candidata, que ela seja realmente a beneficiada com uma dessas vagas. Só mais uma pergunta. Tem chance de a Damares ser candidata ao governo com seu apoio aqui no Distrito Federal? Ela é de outro partido, né? Apesar da minha amizade com ela nunca conversou isso comigo. Você tem que ver se ela quer, se leva jeito para isso. Não é fácil você ser chefe de executivo em Eldorado Paulista, minha cidade, interior de São Paulo. É uma dor de cabeça enorme. GDF,
Também, não é fácil um cargo executivo. Você tem que pesar, ver bem como estão as contas, as finanças daquele ente, para ver se você disputa uma eleição ou não, porque a população não perdoa. Se você alega depois que tinha problemas, vão te responder. Mas você já não sabia dos problemas? Por que veio o candidato? Então, nada mais eu vejo com um bom nome. Tá? Ela foi uma excelente ministra minha, ficou praticamente meu mandato todo, saiu apenas para disputar as eleições. É um bom nome. Agora, é com ela isso aí, inclusive é de outro partido, é mulher, então não vou dar muito palpite nessa área, não. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Já fica aqui o convite para as próximas. Obrigado.